Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês. Que coisa boa. Meu Deus, eu estou apaixonada pela cidade, viu? Acolhedora, charmosa. Parece, eu digo, rapaz, eu estou aqui pertinho mesmo, porque eu morei em Caruaru minha vida todinha. Aí, quando eu não estava em Caruaru, eu estava em Recife. Eu estou me sentindo assim, num lugar diferente. A cidade é charmosa, acolhedora, linda. O clima, meu Deus, onde é que eu usava um negócio desse? Eu digo, vou pegar o meu terno, que em Petrolina não consigo usar. Vou usar lá. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e de ver a igreja tem a cara dos pastores de vocês. É muito charmosa. Eu já queria tirar foto ali das coisas bonitas que eu vi. Estou muito feliz de estar com vocês. E ainda de pé, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, muito obrigada. Obrigado, Pai, pelas coisas que você tem preparado para esse povo. Nessa tarde, Pai, tão especial, onde os teus filhos se reúnem aqui na tua casa, Pai. Nós abrimos o nosso coração para ouvir aquilo que vem direto do trono para as nossas vidas. Eu declaro, Pai, que será uma tarde de aumento de instruções, de direções e de derramar de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, fale com a pessoa ao seu lado. Obrigada, mas daqui a pouco já volta assim com sangue nos olhos. Eita, coisa linda. Recebam um abraço lá do povo de Petrolina, amém? Meu marido está ali, meus filhos estão lá em Caruaru, já vendo os avós. Mas é uma alegria e eu estou muito honrada de estar aqui com vocês nessa tarde. Eu sei que Deus reservou uma porção para o nosso coração e nós vamos sair daqui alimentados, amém? Glória a Deus. A Bíblia vai falar, amados, no livro de Provérbios 18, 21. E eu quero trazer algo que marca muito minha vida. Eu estava orando um pouquinho agora à tarde sobre o que eu ia compartilhar com vocês. Mas olha o que a Bíblia vai falar em Provérbios 18, 21. Todos conhecemos essa passagem que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A Bíblia está falando de um poder de construir ou de destruir. E a Bíblia diz que esse poder para construir ou para destruir está na mesma ferramenta. A ferramenta é pequena, a ferramenta é muito utilizada, mas ela é muito poderosa. Eu vou ler alguns versículos só para dar um norte daquilo que nós vamos tratar. Hebreus 11, 3, na versão viva, diz assim: pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante uma ordem, ou mediante a palavra de Deus, que foram feitos, aí ele diz aqui nessa versão, do nada. Nada existia até que uma palavra, até que uma mensagem, até que uma voz fosse liberada. A Bíblia vai dizer em Isaías 55, 11, também na versão, a Bíblia Viva diz: assim é a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que eu determinei. Eu não sei se você entende, mas a Bíblia está falando de uma ferramenta para mudar destinos, para afetar realidades. É como um míssil que você libera, e quando ele sai da arma, você controla enquanto ele está sob o seu domínio. Mas a palavra, depois que sai da sua boca, ela pode causar uma revolução ao seu redor. E se o próprio Deus, amados, nos ensina, Hebreus está dizendo: olha, tudo que vocês estão vendo, que veio da parte de Deus, foi feito por meio de uma palavra, por meio de uma voz que não ficou na intenção, não ficou no pensamento. Eu sei que nós entendemos muitas coisas sobre a Bíblia, nós entendemos muitas coisas sobre a vontade de Deus, mas entender, saber, pensar, concordar mentalmente,
não é suficiente. A Bíblia está falando, olha, tudo que Deus pensa, Ele coloca para o lado de fora. De que maneira? Falando. Quando Deus quer afetar o destino de alguém, Ele manda uma palavra, uma profecia, Ele libera algo. E Ele está dizendo, entenda o modus operandi do céu. Entenda como os céus funcionam. Entenda, se você não é daqui, nem veio para ficar, a sua forma de ter sucesso é o modus operandi da sua terra natal. Eu sei que você ama o friozinho de Gravatá, mas do lugar onde você está indo nem se compara. Quer ter sucesso? Aprenda como a sua pátria se comporta. Aprenda como afetar os seus negócios. Aprenda como afetar a sua cidade. Aprenda como mover as coisas. Morte e vida estão no poder da língua. Se você usa bem, você vai comer do fruto dos seus lábios. A Bíblia vai dizer em Mateus 12, 37, também na versão viva, diz que usar a revista atualizada. Até agora eu nem li a revista atualizada. Eu dou um trabalhinho para o povo. Mas olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Mateus 12, 37, eu vou ler algumas passagens para a gente chegar onde eu quero. As suas palavras agora refletem o teu destino depois. Eu vou ler de novo. Mateus 12, 37. As tuas palavras agora refletem o teu destino depois. Por elas você vai ser justificado, ou por elas você vai ser condenado. Ah, mas eu falei uma palavra agora. Tem nada a ver com dezembro. Ele está dizendo que você falar agora está moldando, está mandando informação para o teu futuro. Está dizendo lá na frente, ei, não importa o que eu estou vendo, não importa quanto eu tenho no bolso, não importa o que eu estou sentindo, eu estou mandando informação para o meu futuro. Será próspero, será de paz, será de abundância, será de provisão. Palavras agora, modulando, construindo, edificando. Onde você vai chegar, escuta isso. Depende muito do que a sua voz vai falar. Eu posso dizer, se eu conviver com uma pessoa por alguns dias, como vai estar essa pessoa nos próximos meses, nos próximos anos? Porque as palavras é igual a peixe. Aí eu vou te dar uma dica. Mesmo que elas não saiam da tua boca, se você entra num ambiente onde estão assando peixe, você vai ficar com cheiro. Então cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você empresta seu ouvido. Ah, mas eu nunca falo isso. Mas até no teu cabelo vão perceber. Andou por uma peixaria, andou comendo peixe, você nem comeu. Mas o que sai pela boca de outra pessoa pode afetar a tua vida. Preste atenção, essa aí eu vou guardar. Olha, existe um poder, uma autoridade escondida. Antigamente, os reis, andavam com anéis que simbolizavam a sua autoridade. A Bíblia fala quando o filho pródigo saiu de casa e ele voltou, ele manda buscar sandálias, roupas, anel. Ele estava dizendo, eu estou restituindo a sua posição de filho. Eu estou restituindo a sua autoridade. A autoridade que havia no anel, que estava em uma roupa, que estava em um comportamento, ele está dizendo, eu te dou autoridade que só pode ser exercida por meio da sua voz. Você acha que precisa de muito dinheiro? Eu vim aqui te dizer, você precisa utilizar bem a sua boca.
Ah, eu estou precisando de um pacote de saúde. Não, você está precisando abrir a sua boca e falar a palavra. Eu estou precisando ser reconhecido. Não, você está precisando mandar informações para o teu futuro. A minha casa está desajustada. Deus está dizendo, comece a ajustá-la e a edificar o que você quer ver com aquilo que você fala. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Lucas. Mas eu descobri, eu já tinha lido isso, eu acho que um monte de vezes. Toda vez que eu vou fazer devocional, a gente começa o ano, né? E a gente começa, não, vou ler isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tem aquelas passagens que você leu 1000 vezes, não, essa daqui eu já sei, eu vou ler mais rápido. Faz isso não. Porque até um alimento que você experimentou, você já provou. Às vezes você come feijão todo dia, mas você vai comer feijão na casa de alguém. Menino, que feijão diferente. Que negócio gostoso. Feijão de voinha que você ainda hoje fica pensando. O bolo de todo mundo é bom, mas o bolo de vovó é melhor. Você pode ter experimentado muitos conselhos. Se você quiser muitos conselhos, você abre a internet, YouTube, vai ter um monte de gente falando um monte de coisa acerca de qualquer coisa que você quiser ouvir. Eu nunca vi uma geração com tanta informação. Rostos maquiados de mentes vazias. Um mundo de filtro, mas uma vida com pouca estrutura. Do outro lado da tela, qualquer um pode dizer qualquer coisa. Mas não quero ouvir conselhos quem não tem vida que respalde. O melhor conselho chama-se palavra. Aquele que te criou, planejou um futuro, um destino. Ele sabe o que você pode viver. E quando você confessa a palavra, você está concordando com o que os céus liberou a teu respeito. Quando você confessa, profetiza, declara, você está dizendo, esse é o futuro de Deus para mim e é com ele que eu concordo. Terra e céu entram em alinhamento. E o que estava dando errado, amados, começa a abrir espaço. Peraí, algumas coisas estão se alinhando aqui. Nós não podemos permanecer nesse lugar. Ei, falta, sai. Ei, doença, vai embora. Está havendo um alinhamento, está havendo uma liberação. Aleluia, aleluia. Há um poder que só entra em ação quando a sua voz é ouvida. Nós podemos orar por muitos problemas, mas o teu problema reconhece a tua voz. Eu posso profetizar sobre muitas coisas, mas quando eu profetizo sobre aquilo que Deus me deu autoridade. Ah, não tem inferno, não tem demônio. Ah, mas é um principado, é uma potestade. É uma coroa de papel. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Lucas capítulo 3, no versículo, para a gente ganhar tempo, vamos ler a partir do 2. Diz assim: sendo os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Diga, veio uma palavra. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando. Ele recebeu uma palavra. Depois que ele recebeu uma palavra, ele fez o quê? Ele se posicionou e saiu por aí com essa palavra, anunciando aquilo que ele ouviu. Aí a Bíblia diz: pelas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireite as suas veredas. Deixa eu te dizer, muitas pessoas estão falando, a gente vai voltar para isso aqui.
estão falando sobre as desgraças que o inferno está fazendo no mundo. Sobre o quanto está mal, né, esse tema. Aí tem gente com medo de ter filho, dizendo, não vou ter filho não, porque para ter filho numa desgraça dessa de mundo. Deixa eu te dizer, desde Gênesis 6, a Bíblia vai dizer, a maldade no mundo se multiplicou. No tempo de Enoque, a maldade já era imensa. Você não tem que ter medo das trevas serem trevas. Não tem que ter medo do pecado ser pecado. Por quê? Porque as trevas só vão imperar no lugar onde a igreja se calar. As trevas só têm uma voz quando a igreja está ausente. As trevas só ocupam aonde a igreja se isenta, se afasta. Olha o que a Bíblia diz. A palavra de Deus veio a um profeta. A palavra de Deus veio a um homem chamado João. E quando ele recebeu a palavra, ele se comportou à altura daquilo que ele ouviu. A Bíblia diz, tendo ouvido a palavra, ele saiu por aí falando o quê? A palavra que ele tinha ouvido. Então ele ouviu, ele se comportou à altura daquilo que ele ouviu, ele se comprometeu com aquilo que ele ouviu, porque a palavra que o anjo veio a dizer para o seu pai e para a sua mãe, antes mesmo dele nascer, era, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vai trazer alegria para a sua casa, mas vai trazer alegria para Israel toda. Ele ouviu o que Deus dizia ao respeito dele. Ele pesquisou as profecias sobre ele mesmo. Ei, você precisa revisitar o que a Bíblia diz sobre a tua casa. O que a Bíblia diz sobre os teus negócios. O que a Bíblia diz sobre o teu corpo, sobre a tua saúde. Ele revisitou as palavras de Deus a respeito dele. E ele se posicionou. Tendo ouvido a palavra de Deus, posicionou-se à altura daquilo que ele ouviu. E fez o quê? Voz do que clama no deserto. Eu gosto do cenário bíblico, porque a Bíblia não deixa nada de fora. Ele era uma voz, não era no meio do shopping, não era no meio de um grande centro. Ele era uma voz, mas não era no lugar onde os reis estavam, não era nos palácios. Onde ele era uma voz que clamava. Aonde? No deserto. Onde você está? O que você acha que precisa ter? Deus está dizendo, você só precisa de uma voz. Voz do que clama no deserto. Preparem um caminho. A voz prepara caminhos. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. Todos os vales. Você sabe o que é um vale? É um lugar fundo. É um lugar escavado. É um lugar rebaixado. Aí a Bíblia está dizendo, todos os vales. Não tem vale difícil. Não tem vale duro demais. Não tem vale profundo demais. Todos os vales serão aterrados. Andar num vale é andar com dificuldade. Você está andando, você pode cair no buraco. Você está andando num lugar rebaixado. Um carro não anda bem, cavalo não anda bem, camelo não anda bem, pessoas não andam bem. Mas a Bíblia está dizendo, o poder de uma voz vai aterrar os vales. O problema é que você está no fundo demais, tem como consertar isso. Aí a Bíblia está dizendo, todos os montes e colinas serão nivelados. Está puxando para baixo, a voz corrige. Tem um desafio que está impedindo a tua visão, a tua voz nivela. Vales serão aterrados, montes e colinas nivelados, os caminhos tortuosos. Eu não sei o que o diabo tentou te dizer. Eu não sei como a tua família viveu. Eu não sei como foi teu bisavô, tataravô. Mas a Bíblia está dizendo,
qualquer caminho tortuoso. Tentou andar numa estrada tortuosa? Você não consegue colocar, você até pode avançar, mas você avança mais lentificado. Você avança mais devagar. Você não consegue ir muito longe. Você até chega, mas você chega atrasado. Você chega mais tenso. Porque eu já tive em Águas de Lindóia. E você pega um avião para ir até lá. E para você chegar no lugar onde geralmente o povo se reúne. É um lugar assim, ó. Você não consegue colocar o pé no acelerador e simplesmente ir. Porque a cada curva você precisa ter atenção. Assim é um caminho tortuoso. Tem gente que é crente, está vivendo a vida de Deus, é fiel. Mas está, ó, só driblando os problemas do diabo. Deus está dizendo, você tem um poder para tornar esse caminho reto e fazer a velocidade que o diabo estava te roubando chegar hoje. Caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplainadas. E toda a humanidade verá. Primeiro você ouve o que Deus tem a dizer. Depois você se compromete com o que Ele diz. Depois você decide ser uma voz. E quando você é uma voz, você começa a construir, a mudar, a edificar. E quando isso acontece, a humanidade verá. Verá o quê? A glória de Deus na tua vida. Há coisas que ainda não estão acontecendo, não é porque Deus está guardando de você. Não é porque Deus está fazendo acepção de pessoas. Não é porque Deus não quer que aconteça na sua casa. Não é porque Deus não quer manifestar. É que a sua voz tem sido pouco ouvida. Eu sei que você sabe o que Deus faz. Eu sei que você concorda com as escrituras. Mas não é sobre concordar. Eu não vim aqui dizer para você ser crente que eu sei que você é. Eu vim aqui para dizer que você precisa usar esse poder de edificação. Um poder que constrói. A voz de Deus construiu o mundo. A voz de Abraão construiu a sua família. A voz daquela mulher que tinha hemorragia há 12 anos construiu a sua saúde. E a sua voz vai construir o quê? Eu cheguei na cidade de Petrolina e o pessoal dizia, olha, aqui nem se acostume, aqui é terra de passagem. Aqui o povo vem e não fica. Aqui o povo vem, trabalha, se dá bem, alguma coisa acontece e logo vai embora. Olha, aqui é lugar onde a gente faz campanha e o povo até pega junto, mas não daquilo que precisa, não daquele jeito que é necessário. E eu já cheguei com um monte de informações. Um monte de pessoas falando a respeito de um monte de coisa. E Deus disse para mim, e eu estava um pouco assustada com aquilo, aquelas primeiras semanas, eu não sabia nem que era ser esposa do pastor, já tinha andado perto de muitas. Mas, quando alguém chamou ele de pastor pela primeira vez, eu fiquei assustada. Eu, pastor quem? Aí, pastor Edilson, primeiro que eu nunca nem chamei ele de Edilson, não era Dinho. Aí o povo, pastor Edilson, que também não ia combinar não, pastor Dinho, ia ficar estranho. Aí eu olhei para ele, eu digo, pastor, estão falando de quem? É de seu marido mesmo, eu digo, amém. Aí eu passei uma semana, até um irmão que foi lá em casa, disse, por que tu chama ele de pastor, hein? Porque eu passei uma semana, e foi bem nessa semana, que a gente tinha acabado de assumir a igreja, que eu ficava o tempo todo dentro de casa, pastor Edilson, é para me acostumar. Entendeu? Que ele era um pastor, que agora eu ia ser esposa de pastor. Era uma mudança que estava acontecendo por dentro. Aí o irmão olhou para mim e fez, tu estranho, tu chamando teu marido de pastor. Eu digo, irmão, é só uma fase, isso vai... Eu preciso entender. E eu lembro que eu comecei a chamar aquilo. E, claro, a pessoa que estava como convidada achou aquilo super estranho. Mas dentro de mim, eu não somente estava me acostumando com a realidade, como eu estava construindo agora uma nova realidade. Eu agora não era mais a Mísia, a professora do Rema. Eu precisava me comportar à altura daquilo que Deus tinha me chamado para fazer.
E como Sara ficava parecendo uma doida dentro de casa, dizendo: pai de nação, vem cá. Pai de nação, olhe, o bezerro está nascendo. Pai de nação, o bode está brigando com outro bode. Pai de nação, o pastor está te chamando. Era assim, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, era assim que o povo ouvia Sara chamando Abraão. Que doida é essa? Que negócio sem sentido. Porque a fé vai parecer loucura para aqueles que estão do lado de fora. A fé parece que você está brigando de grandeza no lugar pequeno. A fé vai fazer você pagar de ridículo às vezes. Mas quem não sabe o teu destino não pode dar pitaco no caminho. Quem não sabe a mesa que Deus preparou para você sentar, não pode dar opção de cardápio. Come isso, come aquilo, não. Eu sei para o lugar onde Deus está me levando. Que roupa é essa? Nem combina com o ambiente. É que você está me vendo vestido para onde eu estou. Mas eu estou vestido para um lugar que Deus ainda vai me levar. Vestido do futuro. Vestido da próxima fase. Vestido do que Deus ainda vai fazer. E quando Deus vai fazer, quando a tua boca for lá no teu futuro e disser: vem aqui. A Bíblia está dizendo: e toda a humanidade verá. Verá o quê? O que a tua boca construiu. O que antes parecia uma loucura, parecia um doido no deserto. João Batista parecia um doido no deserto. No deserto? Pois é. Foi lá que o coração dos pais se voltaram aos filhos. E a promessa de Deus foi cumprida. Foi lá que um caminho foi preparado. A Bíblia diz que Deus não fará nada na terra sem que antes revele os seus planos aos seus filhos. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? As Escrituras estão falando. Revisite as profecias, as promessas. Leia de novo, assista de novo. Anote. Vá para frente do espelho e comece a dizer: ei, alma velha. Tu que está querendo chorar, lamentar, ficar em casa. A gente não faz o que quer. A gente não faz o que sente. A gente faz o que é preciso. E algumas vezes eu precisei colocar a minha alma no cabide. Sabe aquelas passadoras de ferro que tem nas lojas chiques? Eu já comprei, nunca deu certo comigo. Nas lojas chiques deu certo, mas na minha casa. Aqueles ferros que você faz assim a vapor, né? Menina, eu passo 10 vezes o bicho. Aí tá lá o amassado. Eu digo: menino, na loja é tão bonitinho. A menina passa, chega, fica assim, ó. Aí a gente bota a alma da gente no cabide. A gente vem cá. Era isso que Davi fazia. Davi com vontade de chorar, de ficar em depressão profunda, de lamentar, cheio de problema. Ele colocava a alma dele no cabide e dizia: vem cá, minha alma. Abra aqui, deixa eu abrir aqui o terraço do palácio. Olhe para o alto, pare de olhar para baixo. Olhe para o alto. Ei, minha alma, de onde vai vir o teu socorro? Teu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Por que estás abatido, ó minha alma? Porque você está aqui reclamando. Ei, confia no Senhor. Ele não dava voz ao que a carne dele estava sentindo. Ele dava voz ao que o futuro dele dizia. E eu lembro que lá em Petrolina, ouvindo aquelas primeiras pessoas que nem eram mais, elas não estavam mal intencionadas. Mas você só não precisa de... Às vezes tem muita gente bem intencionada, dando conselhos que vão te afastar daquilo que Deus tem para a tua vida. Às vezes não são pessoas más. Tem pessoas que podem ir com você até determinado ponto do teu chamado. Até determinado ponto do teu destino. Não é que elas são más, é que elas não têm mais a entregar. E está tudo bem. Mas você precisa entender, eu preciso de novas conexões.
Se isso não está funcionando na minha vida, estou dando voz à pessoa errada. Deixa eu te dizer, Maria, quando ficou grávida de Jesus, ela teve a visitação do anjo. Sozinha, ela não ia conseguir levar aquela gravidez. E ela ficou pensando em agora, de casamento marcado. Olha, para uns só parece, que Deus chegou atrasado. Para outros parece que foi antecipado demais. Pensa, no mesmo capítulo, se você voltar 2 capítulos aqui, capítulo 1 de Lucas. O mesmo anjo que foi visitar Maria, visitou Isabel. Na verdade, Zacarias. E a Bíblia diz que eles já eram velhos. Aí você fica pensando, Deus não se atrasou não? Eles eram homens e mulheres de Deus irrepreensíveis. A Bíblia vai dizer, irrepreensível diante do Senhor. Isso significa que nem murmurador ele era. Porque se eles eram irrepreensíveis, a Bíblia diz, procurou alguma coisa para ver em que eles poderiam ser repreendidos e não achou. Mesmo não tendo aquilo que eles gostariam de ter, a Bíblia diz que não achava murmuração na boca dele. Irrepreensíveis. E o anjo visitou e disse, olha, está chegando. Aí você pensa, será que Deus não se atrasou? Porque, afinal de contas, eles já eram velhos. Naquela época, passar por isso era como se quase tivesse sido abandonado por Deus. Será que Deus abandonou? Mas eles não falavam nada. Eles continuavam servindo. Zacarias já velho, ainda no templo, servindo a Deus. E o anjo diz para ele, você vai ser pai. Mas eu não vim aqui anunciar que você vai ter um filho, não. Isso já seria maravilhoso, a realização de um sonho. Mas a Bíblia diz que o anjo anunciou a chegada de um profeta. A chegada de um que prepararia a vinda de Cristo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer te dar somente o que você pede. A resposta que você pede a Deus para a tua casa, para os teus negócios, não vem somente aliviar algo para você. Se fosse para dar um filho a Zacarias e Isabel, Deus podia ter dado há 20 anos atrás. Mas Deus não queria dar um filho, Deus queria dar um profeta. E aquilo precisava estar dentro de um calendário divino. Jesus tinha um tempo marcado para vir. E se Zacarias e Isabel tivessem um filho, seria qualquer filho, menos João Batista. Para preparar o caminho de Jesus, tinha que ser João Batista. E para ser João Batista, tinha que ver naquela hora. Deixa eu te dizer, até quando você pensa que Deus está atrasado, Ele está dizendo, eu tenho algo muito maior planejado ao teu respeito. Aquilo que eu tenho para te dar, vai trazer alegria para você, mas vai alegrar pessoas que você nem conhece. Vai ser resposta para a tua casa, mas vai ser resposta para a casa de muita gente. Era um calendário. Alguns meses depois, aquele mesmo anjo, porque no tempo certo, aquele menino foi gerado em Isabel. Aquele mesmo anjo antecipa. Ei, tem antecipações chegando para pessoas aqui. Antecipações em áreas, em negócios, em coisas da tua vida que você diz, eu tenho que passar por esse processo. E Deus está dizendo, eu posso fazer com que esses processos sejam acelerados. Não é que Deus vai queimar etapa. É que algumas etapas podem durar menos tempo. Para que você entre no plano de Deus. De uma forma mais breve. Para um parecia que era atrasado, para outro. O mesmo anjo disse para ela, ei Maria, está pronta? 16, 17 anos por aí. Alguns estudiosos imaginam que tinham aquela mulher. Noiva. Aí você pensa, Senhor, não dá para esperar casar não. Ela está preparando o casamento, sonhando em ser mãe, sonhando tudo. Aquela dali esperou tanto. Essa daqui está começando agora, não dá para ser assim na ordem cronológica dos fatos. Eu já dizendo, não, eu tenho um plano.
o meu plano parece fora da sua rota, parece fora do seu planejamento, parece que está tudo errado. Aí você olha para a vida do outro, Senhor, mas ela já está vivendo o que eu gostaria de viver. Deus está dizendo, o que eu tenho para você é diferente, faz parte de um calendário, faz parte de um planejamento. Fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Nunca vi Deus chegando atrasado. Mas você olha para a história, parece que está tudo perdido. Parece que Deus perdeu o controle, ou parece que Deus não está te vendo. Aí Deus diz para Maria, pois é, vai ficar grávida. Aí ela disse, grávida? Como é que meu noivo vai acreditar que eu estou grávida do Espírito Santo? Qual é a parte da história que eu posso contar que isso vai dar certo? Qual foi a outra pessoa que viveu isso? Você está pronto para viver planos divinos que vão ser inaugurados com você? Maria disse, eu aceito. Aí o anjo deu uma dica, porque Deus sempre vai te dar uma dica. Deus sempre vai te dar instruções que vão te ligar. Ele sempre vai mostrar alguém que você pode se associar mesmo de longe. Observando, ouvindo, se alimentando, sendo influenciado. Aí o anjo antes de ir embora diz assim, sabe Isabel, a tua parenta? Está grávida. Já tem 6 meses. O anjo diz essa informação e vai embora. Parece que é uma informação aleatória. Parece que é só para ela se alegrar. Mas o anjo estava dizendo, eu não posso fazer por você. Mas eu posso te dizer, o que eu quero fazer em você. Eu já te dei um sinal que eu posso, fazendo na vida de alguém. Você vai começar a viver o milagre agora. Mas tem alguém que já está vivendo esse milagre há 6 meses. Aí alguém que está começando a viver o milagre pode pensar, oxe, ela já está longe e eu estou começando agora. Mas alguém que é inteligente como Maria era, o anjo não disse nada, só disse, ela está grávida. Já tem 6 meses. Ela está dizendo, Maria ia precisar de José, não ia? Ia. Aí o anjo vai lá e convence José, olha, fica a mulher, porque o negócio é de Deus. Aquele homem foi caba macho. Aquele homem só podia ser nordestino, não tem jeito não. Eu penso que se tivesse assim o Nordeste do jeito que tinha hoje, o homem era nordestino. Porque o homem era virado. Porque precisa ser muito homem para dizer, eu vou ficar com uma mulher dessa. E vou sustentar até o fim, pode me chamar do que for, eu creio na promessa de Deus. José foi uma bênção, mas Maria ia parir. E Maria precisava andar com alguém que também ia parir. Algo que não foi gerado de uma maneira natural. Algo que veio de milagre. Uma mulher, às vezes, tem mulher que fica grávida, não quer mais vir para a igreja. Não dá não para vir, Rose. Olha, porque o bucho. Olha, porque o menino está enjoando. Já está grande o bucho, as roupas não cabem. Bota um negócio, bota um saco, bota um negócio, amarra, mas vem embora. A Bíblia diz que Maria ouviu a informação. E a Bíblia diz que Isabel morava numa região montanhosa. Aí, ao invés de ficar com as pernas para cima para guardar a barriga, que era do menino Jesus, você está entendendo? A gente está grávida do menininho Zé Buchudo e a gente cuida do bucho. Agora, de Jesus, eu acho que eu ia ficar na cama, meu Deus do céu, Deus sabe o que faz, por isso que eu não sou Maria. Porque eu acho que eu ia ficar na cama dizendo, meu filho, traga uma aguinha de coco, porque Jesus está aqui. Meu filho, abane, porque é Jesus. Meu filho, olha, o enxoval tem que ser bem bonito, porque é Jesus. Aí Deus escolheu Maria, entendeu? Porque ela é mais inteligente. Não ia ter essa chantagem, né? Maria, mulher retada também. Foi o que Maria fez? A Bíblia diz, foi pela região montanhosa. Fazer o quê? Me associar com alguém que está gerando. Me associar com alguém que já está mais à frente daquilo que Deus quer fazer na minha vida.
Eu imagino a mente de Maria dizendo: tu tá doida, mulher. Tu tá grávida do Espírito Santo. Que conversa é essa? Quem já engravidou do Espírito Santo? Que conversa de gente doida é essa? Tu vai perder o casamento, o marido, os amigos, e ainda vai ficar mal falada. Porque o Satanás é sujo. Quando ele não consegue, ele fica atinhando a mente da gente. Que é para a gente ficar, se não fica doido lá de fora, fica dentro. Não, o Satanás é ruim. Eu imagino a mente dela, porque às vezes a gente romantiza. A gente acha que ela estava ali e estava tudo pensando: ai, que maravilha. Não, a mente dela podia estar ali, ó, fervendo. Mas o que ela fez? Ela não deixou a mente dominar ela. Ela foi atrás de novas influências, novas associações. Ela foi atrás de não corromper aquilo que ela tinha recebido por dentro. E a Bíblia diz que quando ela se aproximou de longe, o anjo disse a Maria que Isabel estava grávida. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que o anjo disse a Isabel: daqui a 6 meses eu vou visitar a tua prima e ela também vai ficar grávida. A Bíblia não diz. Mas é verdade que quando Maria estava chegando de longe, Isabel olha e diz: aí vem a agraciada, a mãe do meu Salvador. A Bíblia diz que Maria, cheia de alegria, o que era aquilo? Uma confirmação da parte de Deus. O que era aquilo? Os céus, usando Isabel para dizer: libera sobre ela, libera uma palavra de confirmação, libera uma profecia, libera. E havia uma promessa sobre João Batista. Ainda na barriga da mãe, vai ser cheio do Espírito. A Bíblia diz que quando as duas se aproximam e uma toca na outra, um menino mexe na barriga de Isabel. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito na hora, porque uma associação de Deus libera sobre você e libera sobre o outro. É uma troca explosiva, produtiva. E a Bíblia diz que Maria começou a cantar, se alegrar. Aquele menino nasceu para cumprir um tempo profético de Deus. E você está aqui, e você não veio por acaso, você não está em Gravatá por acaso. O tempo que Deus te plantou nesse lugar, as raízes que você tem aqui, onde Deus te plantou, eu quero dizer, há um poder de frutificação nesse lugar. E onde está esse poder? Na tua voz. João Batista foi plantado, Jesus foi plantado para construir caminhos, abrir rotas, modificar destinos. Grupo de música pode subir. Você já vai se animando. O que disseram ao teu respeito? Sobre a minha cidade, as pessoas tinham muitas opiniões, muitas ideias e muitas verdades, convicções. Até que Deus me perguntou: você está interessado em saber o que eu tenho a dizer sobre esse povo? Você está interessado em saber o que eu tenho a dizer sobre a tua vida e por que eu te trouxe para esse lugar? O que você tem a ver com isso? Você pode ficar com a informação que ele já tem e viver os resultados que eles já viveram. Ou você pode ouvir o que eu tenho a dizer, deixar isso ser liberado pela sua boca e ver o caminho que a sua voz vai construir. Aí, sabendo que o povo acreditava, é terra de passagem, o povo vem e não fica. Eu comecei a dizer: o povo vai ser atraído. Vai passar, e não vai ser por causa do rio, não vai ser por causa do aeroporto, não é por causa da universidade, vai vir por causa da igreja. Ah, o povo vai vir de longe. E eu lembro que logo nos primeiros meses, na primeira semana, as primeiras semanas que a gente assumiu, eu comecei a declarar isso, eu declarava. Tinha um aluno do Rema na cidade do Peru, fazendo o primeiro ano no Rema, no Peru. E ele decidiu: vou pegar minhas férias do Rema e vou fazer mochileiro, né? Pelas praias do Nordeste. Quando ele chegou em Pernambuco,
que ele desceu de ônibus em Recife. Ele disse que Deus disse para ele: pega o mapa, não vai descer aqui. Aí ele olhou no mapa, ele disse que Deus mostrou a ele a cidade de Petrolina. Ele sabia nem falar essa palavra, falando em espanhol. Ele foi lá, viu uma água, ele disse: estranho, isso aqui não parece ser mar. Desceu na rodoviária, saiu andando, a igreja é bem pertinho da rodoviária, na época era mais perto ainda. Aí ele encontrou o nome Rema Brasil. É a mesma voz que falou para ele não descer na cidade, descer em Petrolina, disse: é por causa desse lugar que você veio. Era um culto de terça, estava terminando, eu estava indo para a porta. E ele perguntou: aqui é o quê? Falando em espanhol, ninguém entendia nada. Eu digo: deixa eu treinar meu espanhol. Aí, que eres? Né, desenganchando aqui, botando óleo nas engrenagens. Aí ele falou do que tinha acontecido. Na hora, o Espírito Santo me lembrou as mesmas palavras que disse para Daniel. O anjo, quando chegou para ele, e Daniel tinha orado, o anjo disse assim: Daniel, foram as tuas palavras que me trouxeram até aqui. Quando aquele menino disse o que tinha acontecido e por que ele estava ali, ele disse: eu nem sei, eu vim conhecer praia. Aqui tem praia, eu digo: tem não, mas tem rio. Ele: mas é porque tem rio. E o Senhor disse: sabe por que eu atraí ele para esse lugar? As tuas palavras, para que você saiba, aquilo que você ousar declarar, eu farei. Aquilo que você ousar decretar, isso será como uma estrada construída, e as pessoas vão andar por ela. Deus está dizendo: há uma estrada a ser construída na tua casa, há uma estrada a ser construída nos teus negócios, há uma estrada a ser construída nessa cidade. A palavra da fé afetando as escolas, as repartições públicas, os negócios, os bairros, as ruas. Deus te deu uma voz, fica de pé. O que foi que o diabo disse que não daria tempo para você? O que você acha que está atrasado? O que você acha que ainda não aconteceu? Eu vim aqui te dizer: Deus te deu uma voz que vai afetar o teu destino, vai mudar a realidade ao teu redor. O que ainda não tem e você quer ver nesse lugar? Amados, eu comecei a me amostrar. Só eu e Deus. Eu andava no carro e eu dizia: como vai vir muita gente para essa cidade, eu preciso de mais hotel. Não vai caber todo mundo lá em casa, não vai dar certo. E eu comecei a dizer: hotéis, venham para cá. Nós vamos ter hotel de tudo que é preço, de tudo que é jeito. Comecei a orar por hotel. Começou a abrir hotel em Petrolina. Aí eu comecei a dizer: Deus disse que eu vou ter filho, eu preciso de uma escola. Uma escola melhor, uma escola que tem um ensinamento cristão, uma escola que o povo fala inglês, para o menino poder viajar e pregar Jesus, tudo que é língua. Aí comecei a orar. Deus atrai um empresário, não sei de onde, e vem-se embora. No meio de um culto, uma palavra profética é liberada. Ele agarra isso. O que é isso? A profecia, o decreto da boca de quem crê. Foi lá chamar o futuro, atrair o futuro. Eu quero te dizer, nós vamos colocar em prática agora. Tem coisa que você precisa começar a colocar a roupa de um construtor. O que é que na tua vida está esburacado? Está cheio de montanha. Vai se abaixar. Vales vão se erguer. Montanhas vão se abaixar. Porque nós estamos preparando um caminho. Nós estamos preparando um caminho. Nós estamos preparando um caminho. Você está nessa cidade. E estrategicamente essa igreja nesse lugar. Porque existe um papel de Deus
como povo. E esse papel não vai ser exercido só pelo pastor e a sua esposa. É por você como um filho de Deus. O seu bairro precisa ser afetado. A sua rua precisa ser afetada. Os seus vizinhos precisam saber do Deus que você crê. O cheiro de Jesus vai se espalhar onde você andar. Depois, nós vamos orar agora, mas depois você vai ouvir do seu pastor e a esposa dele. Quais são as coisas que têm estado no coração deles acerca dessa cidade? Porque você precisa decretar junto com eles, orar junto com eles, visualizar, andar pelos lugares e dizer, vai ser assim. Eu comecei a orar. Eu digo, o povo vai começar a se converter nos cultos, mas o povo também vai ser atraído. Vai passar pela igreja para ir para outro lugar. E quando passar na porta vai dizer, meu Deus do céu, eu preciso entrar aí. O dia desse teve um que veio de uma cidade longe para vir para o São João, Petrolina, todo arrumado, cheio de dinheiro no bolso para gastar e fazer o que não presta. Aí para ir para o São João tem que passar pela calçada da igreja. Aí ele dirigindo lá. Aí o Senhor disse para ele, para aí. Não, mas aqui não é o São João não, para aí. Se sentou, assistiu o culto todinho. Quando a menina, quem quer? Ele já estava na frente, eu quero Jesus. Outro dia sem São João, sem nada, dirigindo a moto, indo para casa. Uma pessoa indo para casa por outro caminho, uma voz disse para ele, entra na rua tal. Ele disse, não é a rua da minha casa. A voz disse de novo, entra na rua tal. Ele parou a moto e disse, hoje estou ficando doido, tem um fantasma na moto. Ele olhou, não tinha ninguém. Ele disse, rapaz, não custa nada ir pela rua tal, eu vou. Quando ele passou, na época, a rua da igreja não tinha nem placa de igreja ainda. Era um galpão, estava todo mundo reunido lá dentro, mas sem placa, era dia de semana. Tinha uns funcionários trabalhando, ele bateu, horário de almoço, a porta fechada. Aí a pessoa abre, a vice-diretora do Rema, e ele diz, o que é isso aqui? Ele fez, é uma igreja. Aí ele, é evangélica, é? Aí a menina disse, é evangélica. Ele fez, então eu acho que a voz está falando comigo, está pedindo para eu ser crente. Ela fez, se tem uma voz é para ser crente. Ei, as pessoas sendo atraídas por uma voz que diz o que Deus tem a dizer, que constrói com aquilo que Deus já determinou. O seu problema está ouvindo a sua voz. O seu problema quer ouvir o destino que você vai dar para ele. Ei, doença, volte para o lugar de onde você veio. Ei, problema, volte para o lugar onde você veio. Confesse o futuro. Nós vamos fazer algo aqui. O profeta dá uma bagunçadinha. Esse povo do lado de cá vai se direcionar para essa parede de cá, com as mãos assim, ó. Sim, estendida. Esse povo do lado de cá, para cá. E esse povo do meio, para trás. O que é que você vai declarar comigo hoje? Expansão, avanço, crescimento e influência. Quando eu disser no 3, você vai repetir aquilo que eu falar, crendo de todo o seu coração. Nós vamos enviar a nossa voz para um futuro próximo, declarando a palavra de Deus acerca dessa igreja, dessa cidade, acerca da minha e da tua vida. Profetize comigo de todo o seu coração em voz alta. Expansão, aumento, influência, expansão, aumento, influência. Agora no 3 você vai dizer os 3 juntos. 1, 2, 3. Aleluia!
E o que Deus tem para fazer nessa igreja vai recair sobre a tua vida. Expansão, aumento e influência. Você está pronto para visitar o seu futuro? Você já consegue ver expansão, aumento e influência chegando. Expansão, aumento e influência estão chegando para o verbo da vida gravata. A matança de vitória.